Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e também a TV Jornal de Saúde. Apresentado aqui o Jornal de Saúde por Marcelo Santos, jornalista profissional, MTB 16539, SPSP, Jornal de Saúde informativo, comparado, interpretativo. A notícia que está no mundo, não é? No olho do furacão, é sobre um sequestro, não é? Ou reféns que parece uma pessoa de origem árabe e também toda vestida de preto com inscrição árabes. Uma dessas pessoas aí que são chamadas de terroristas, né? Que fazem campanhas aí, ou são muçulmanos ou do Islã. Aí aqui tem um depoimento, né? Tava muita gente preocupada aqui no Brasil sobre possíveis brasileiros, né? Que tem muito intercâmbio cultural, gente que vai aprender o idioma, né? A língua inglesa na Austrália. Tem um brasileiro aqui, um estudante de 24 anos, que diz a manchete: vou ficar em casa até tudo se resolver, diz brasileiro na Austrália. Estudante de 24 anos conta que a cidade está em alerta por sequestro. Há boatos de que bombas foram espalhadas pela cidade de Sydney. Veja só você, hein? Mas é uma pessoa só, né? Ou seja, talvez seja um grupo, né? Vou ficar em casa até tudo se resolver, não pretendo sair, diz o estudante brasileiro Henrique Fernandes Silva, sobre os momentos de tensão que vive a cidade de Sydney, na Austrália. Um homem armado invadiu um café no centro de Sydney e fez muitos reféns, né? Segundo o estudante, que vive na zona norte da cidade, o clima está tenso e várias rotas de ônibus, trem até de avião foram alteradas para evitar a região do sequestro. A suspeita de que o terrorista tenha colocado bombas em alguns pontos da cidade e a polícia está pedindo para todo mundo ficar em casa, mas os australianos estão curiosos e li que muita gente está no entorno para ver o que está acontecendo. É quase que uma certeza absoluta, né? Não podemos também dizer 100%, que este terrorista ele não está sozinho, né? Ele deve ter uma força-tarefa, algum pessoal que lhe deu suporte, né? Ativistas, né? Que militam por essa causa religiosa aí e justificam, né? Homens-bombas, explosão de carros, embaixadas, essas coisas todas que eles fazem, né? Como aí a suspeita de ter colocado bombas em várias partes da cidade. O número de reféns é incerto e a polícia não sabe as motivações do sequestrador. De acordo com uma emissora local de televisão, o homem armado pediu que seja entregue uma bandeira do grupo Estado Islâmico, o EL, né? O I, e advertiu que 4 bombas estão escondidas na cidade. A polícia não confirmou os relatos. É EI, não é, gente? Que está aqui um E maiúsculo, né? E um I minúsculo. Então, aliás, maiúsculo, né? Que fica uma barrinha só, né? E a gente aqui no Brasil engana aqui com o L. Então é EI, né? De acordo com o estudante brasileiro, havia temores de um ataque terrorista no país desde setembro. Henrique passava todos os dias pela rua que dá acesso a Lindt Chocolate Café em Martin Place, mas desde sexta-feira, na semana passada, parou de trabalhar, portanto deixou de usar os ônibus do local, né? Ele relata ainda outras coisas aqui que foi surpresa para ele, né? E todo mundo, eu li há pouco, né, em outros lugares que tinham 13 pessoas, outros disseram que se somar no ato, né, que algumas pessoas conseguiram, parece que foram um número de 9, né, saírem pela porta dos fundos. Se somar no total, na hora do sequestro, né, que começou todo o alvoroço, né,
atenção, havia em média umas 40 pessoas no local, no café, não é? Então, terrível, muita gente correndo, obviamente, risco de vida, não é? Muito risco de vida mesmo, lá na Austrália, né? Em Sydney. Política internacional, tem aqui uma atualização do Premier Abe, que vence eleição no Japão. Abstenção recorde. Shinzo Abe reforça o poder em eleições que a maioria aí parece ter vencido, né? Então isso é muito importante, né? Como aqui no Brasil, por exemplo, Dilma Rousseff tem sua coligação, foi reeleita com 51,64% dos votos, né? Mas, segundo indica-se, no parlamento, né, no Congresso, ela não tem maioria. Então ela precisa sempre, né, o seu partido PT, fazer também o PMDB e outros, né, se eu não me engano, PR, PP e outros coligados, fazer coligações, que é aí que surgiu, né, o tal do mensalão, né, que tem que pagar e tudo mais. Então diz aqui, ó, o partido do primeiro-ministro japonês conserva supermaioria no parlamento numas eleições em que a taxa de participação rondou os 35%. Lembrando que no Japão o voto não é obrigatório, né? O partido do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe obteve este domingo uma vitória folgada nas eleições legislativas que o líder do governo conservador antecipou e transformou num referendo a sua política econômica já conhecida como Abenomics. Segundo as projeções do canal público NHK, o Partido Liberal Democrata, PLD, direita, terá conseguido entre 275 e 306 assentos parlamentares no total de 475 e deverá conservar os 2/3 da Câmara Baixa do Parlamento com o seu aliado centrista do Komeito. Este partido terá conseguido eleger entre 31 e 36 deputados. Tem uma coisinha aí que eu acabei de ler para vocês, não vou ler tudo, né, porque é muito extensa a matéria. Ele antecipou, quer dizer que tem uma pequena margem, vamos dizer aí, de manobra aí, que se fosse no tempo correto, né, na data certa, sem essa antecipação, poderia ser que o Shinzo Abe perdesse aí muitos coligados, né, por não cumprir aí, às vezes, né, que eles falam muito acordo e tal, são votados e depois não cumprem, né, pelo menos na data que haviam combinado, né, muitos de seus acordos, de suas promessas e tudo mais. Como na política, né, gente? Nós assistimos aí, lemos e tal, várias promessas, como aí da dona Dilma Rousseff, que fez aniversário ontem, né, 67 anos, disse muito, né, rebateu muito na mesma tecla, usou o mesmo bordão, né, as mesmas palavras, dizendo da política nova, governo novo, no seu segundo mandato, né, que haveria mudanças, que iriam melhorar a economia, pelo menos do país, né, e até agora não vimos nada, assim, nenhum farol, né, no túnel escuro, escuríssimo da nossa economia, nenhuma mudança, nenhuma política nova, nem no Congresso, nem envio, nada de algum comitê, de algum grupo político da presidente, nada, absolutamente nada. Continuou tudo o que estava aí, não é? E as premissas que observamos, lemos, e os pensamentos, não é, tanto político quanto econômico, administrativo, é de que o ano de 2015 vai ser um ano austero, vai ser um ano de aumentos de conta de luz, conta do petróleo, né, na bomba, e muitos outros reajustes, até mesmo, não é, isso aí não foi descartado no estado do Paraná. O Richa Júnior aumentou os impostos, não é? E não está descartado em nível federal de vir ou um novo imposto, ou reajuste, ou aumento de impostos, não é?
para conter aí a sangria de gastos do governo federal, né? Sistema Alto Tietê em São Paulo, né, que é o principal rio de São Paulo, que deságua lá no Rio Grande, né, que faz conchavo não, né, uma bacia que coliga, né, Goiás, o estado de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, né? Um pode olhar o outro lá do outro lado, né, se tiver um bom binóculo, né, gente, né, assim também não, né, no olho nu não. E o sistema Alto Tietê vai captar mais água de represa em forma Sabesp. Serão mais 39,46 milhões de metros cúbicos da represa Ponte Nova, com volume adicional. Índice do reservatório está em 10,7. O sistema Alto Tietê, que abastece a capital paulista e a Grande São Paulo, que está passando aí por uma penúria de água, né? Muita gente aí tendo que comprar água, vai poder captar mais água da represa Ponte Nova em Salesópolis, região metropolitana, informou neste domingo, dia 14, a assessoria de imprensa da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. No dia 12 deste mês, o Globo 1, né, publicou nota na qual o governo de São Paulo estudava utilizar 40 bilhões de litros do volume morto do sistema Alto Tietê. Procurada pela equipe de reportagem, a assessoria de imprensa da Sabesp informou neste domingo que a quantidade de água retirada a mais da Ponte Nova não se trata de reserva técnica, volume morto. Segundo o órgão, essa água é do volume adicional porque já estava na represa e não precisa de bombeamento para ser retirada. Então tá aí, ó, muitas informações técnicas, né? Sobre a Cantareira, o nível do sistema Cantareira que abastece a capital paulista e cidades da Grande São Paulo caiu neste domingo em relação a sábado. De acordo com a Sabesp, o sistema registrou volume acumulado de 7,3% neste domingo, o que representa 0,1 ponto percentual a menos que o registrado no sábado. Gente, acreditamos que seja essa lição para São Paulo do que mais se promete em todo político que vai para o governo, que vai principalmente para a prefeitura, promete a despoluição do rio Tietê, do rio Tamanduateí, não é? De melhorar até mesmo a navegabilidade, não é? A água potável, um lazer para o paulistano, não é, que ele perdeu, porque antes podia nadar no rio Tietê, podia navegar, né, com canoas, tinha até competição, não é, de remo, para você ter uma ideia. Hoje é totalmente impraticável, né? Ninguém se arrisca, nem quando chove, né, a nadar mais no rio Tietê. Então, essa lição amarga, né, essa lição que está colocando a população um tanto desesperada, deveria ser o sinal, né, um mecanismo de disparo para que as autoridades de meio ambiente começassem a estudar, detalhar e colocar em prática, né, porque isso viria para uma futura crise de água, que talvez não se descarta que o ano que vem se tenha, não é? Isso, porque isso está acontecendo. Aconteceu já uma seca prolongada no Rio Grande do Sul, não é? Depois choveu muito, causou inundações. Aconteceu uma seca prolongada em Santa Catarina, não é? Mas prolongada mesmo, coisa de 3, 4 meses. No sul foi, não é? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 5 meses. Depois também, não é, quase que 2 anos seguidos, Santa Catarina teve chuvas que destruíram quase que Santa Catarina por completo, não é? Foi uma comoção nacional. Então é preciso, gente, que São Paulo tenha isso como uma lição, o seu governador, o seu prefeito, e comecem a colocar, não é, em prática a despoluição do rio Tietê, do rio Tamanduateí. É tarefa fácil?
Não é não, são muitos e muitos e muitos quilômetros, não é? E despejos de indústrias, fazendas, de tudo, in natura, né? De hotéis, esgoto doméstico in natura neste rio, né? Que virou um grande esgoto a céu aberto em São Paulo. É claro que tem locais mais afastados, né? Como ontem eu estava vendo aí a revista eletrônica aí da R7, né? Um senhor que chamado Jeca Tatu, né? Jeca Tatu, lá no interior, veio para a capital. Uma das coisas que o repórter falou: olha só, agora aqui o senhor vai começar a ver o céu cinzento, né? E nem estava tão cinzento assim. Então São Paulo, para o interior, tem alguns lugares que o rio ainda está vivo, que o rio tem peixe, né? Tem sua fauna e flora, tudo ainda preservado. Mas em outros locais não tem, não é, gente? Tá muito ruim mesmo e precisa urgentemente, não é, de um tratamento que despolua, como aqui o Rio São Francisco também, em Minas Gerais, né? Antes que tenha uma crise hídrica, não é, de abastecimento de chuva no estado, não é? Minas Gerais deveria correr rapidamente, não é, para também colocar em prática, mas eu vejo como impossível, né? Um estado que ficou durante 20 anos para despoluir uma baciazinha, não é, chamada Pampulha, cartão de visita, né, onde moram milionários, vai despoluir o Rio das Velhas? Parece que, se comparado, né, nunca. A população também não tem mobilização nesse sentido, né? Quem lida com o meio ambiente também mal consegue defender parques, né? Tem aí a briga do Gandarela e outros parques ecológicos que querem explorar minérios, né? E depois deixar lá toda a problemática do meio ambiente para a sociedade, não é? Então nós vemos, né, assim nitidamente que o estado de Minas ainda vai passar agruras em relação à água, não é? Com o Rio das Velhas aí poluído, não é? O rio São Francisco, que teve aí o seu manancial secando, não é? E depois que chove, ninguém mais mexe na ferida, não é? Ela não cicatriza, não melhora, não é? O paciente continua sentindo dor, mas como deu uma aliviada, tomou um analgésico e tal, fica por isso mesmo, né? Daqui a pouco, 10 horas depois, 12 horas depois, ele vai gritar de novo de dor, né? Ou seja, daqui um ano, no período de seca, novamente as mesmas matérias, as mesmas murrinhas de sempre, né? A bacia do Rio São Francisco, desassoreamento, tá secando, e essas coisas todas, o Rio das Velhas precisa de ser despoluído, e o Tietê e tudo mais, né? Então, quando a natureza demonstra sua, entre aspas, insatisfação com a civilização, com o ser humano, devemos rapidamente, não é, tomar isso como uma lição, fazer a lição de casa e começar a melhorar aquilo que nós deterioramos, porque a poluição dos rios é obra e feito, não é, sem dúvida nenhuma, do ser humano, que inabilmente destinou para córregos, para pequenos rios que iam desaguar em grandes rios, esgotos sem tratamento, e fez com que os rios poluíssem grandes, né, quilômetros, 200, 300, 500 quilômetros às vezes de águas aí, todas poluídas, matando os peixes, não é? Criando o desassoreamento, né? O assoreamento, que é o que cair as ribanceiras, né? E vai pondo mais areia e vai tirando a navegabilidade dos rios. Então é muito importante que as autoridades tenham uma política, não é, administrativas para
eu acredito que não vai, né, minimizar uma seca no estado, mas contornaria, né, não chegaria em pontos críticos como chegou aí no estado de São Paulo. E isso nós temos exemplos aqui. Minas Gerais já passou também por crises de secas, mas como os nossos rios, as cabeceiras, né, as nascentes, os nossos rios não estavam poluídos, nós enfrentamos a seca sem essa depressão, né, sem ficar dias e dias sem água, atravessando na economia e tudo, né, mas sem esse terror. Agora, hoje, o que está acontecendo, as pessoas estão tendo prejuízo, né? Pagam contas caras de água, tem que comprar água, caminhões pipas, né? Tem que disputar, tem que se deslocar para os locais longes, e aqui, principalmente aqui em Minas Gerais, né? A Copasa utilizou de uma política de pegar todos os mananciais de água e canalizar para o seu reservatório, né? Numa questão até que eu acho, na minha opinião, criminosa contra a população, né? Que hoje não tem nenhuma bica de água natural numa seca, não é? Para se valer no seu bairro, não é? No seu até município, porque a Copasa, onde ela põe a mão, ela vai lá e pega essa água, né? Retira da sociedade como se ela fosse dona, não é, exclusiva, e o ser humano não tivesse autonomia, né, direito de ter acesso a essa água, né, de uma fonte natural aí que a Copasa ninguém sabe porquê, né? A União sim é dona de tudo que está por debaixo da terra, essas coisas todas aí, né? Está na Constituição, mas a Copasa não é, né? A Copasa não teria esse direito sem ter uma lei específica lhe dando essa autorização, não é? De retirar essa fonte natural de água que tinha em muitos lugares, né? Até mesmo no Parque Municipal, em muitos lugares pelo estado de Minas e aqui na capital, né? Fontes naturais de água, bicas, né? Como chama o mineiro, né? Bicas, onde ia lá, a pessoa retirava a água, levava para casa, né? Em épocas de seca, né? Ela valia ainda como uma alternativa para as pessoas não ficarem sem água para tomar e fazer a sua comida, né? Gente, tem uma notícia aqui, eu não entendi essa notícia até agora, né? Mas aqui está mais explicativo, ó. Banhistas ignoram risco à saúde e usam chuveirões em Boa Viagem, né? O que quer dizer isso, né? A água desses chuveirões lá de Boa Viagem, se eu não me engano, Boa Viagem, se eu lembro aí, é de Pernambuco, né? É uma praia muito famosa por sua beleza natural, né? É em Pernambuco. E essa água, segundo tá aqui no g1.globo.com, né? Isso mesmo, é de Pernambuco essa notícia, né? Essa água foi feita uma análise por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, e a coleta em 3 meses, né, que a prefeitura fez, afirma que está esperando conclusão própria para decidir o que fazer, né? O resultado da terceira análise comprovou contaminação da água dos chuveirões. Após 3 análises, pesquisadores constataram a insalubridade da água dos chuveirões da orla de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Nesta sexta-feira, dia 12, o estudo da Universidade Federal de Pernambuco foi iniciado em maio deste ano e analisou os índices de contaminação, chegando à conclusão de que a água não é própria para o uso dos banhistas, oferecendo riscos à saúde. Isso aí, esse risco, gente, pode ser uma desarranjo intestinal, dores no estômago, né? E até mesmo problemas que possa levar a pessoa a internações, né?
porque você mistura aí com alimentos, álcool e tudo, e essa complicação pode levar a pessoa para quadros piores aí, de problemas de estômago e intestino, e até mesmo de intoxicação por metal pesado, né? Metal contaminante, né? Chumbo, cádmio e outros, o alumínio. O resultado sai em meio às discussões sobre a retirada definitiva dos chuveirões, como foi acordado em audiência pública no Ministério Público de Pernambuco no início deste mês. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife informou por meio de nota que técnicos da Secretaria de Saúde do município estão coletando e analisando a água que sai dos chuveiros da praia. A pesquisa começou em maio, eu já falei isso para vocês, não é? Olha só, sempre quem perde é o usuário das praias, não é? O público, o cidadão, não é? Eles já falam chegar lá e fechar todos os chuveiros e ponto final. E como que vão ficar os banhistas, né? Não falam no tratamento, numa estação de tratamento de águas e esgoto a ser feita no local, não é? E até mesmo uma mudança de captação das águas potável, não é? Substituindo essa água contaminada. É sempre assim, né? A sociedade é que toma a paulada pelo desleixo, descaso, né? Da Secretaria de Meio Ambiente, de Abastecimento, né? E de água da cidade aí, no caso aí, de Pernambuco, mas que pode se estender, né, para todas as cidades litorâneas que agora estão recebendo, né, vão receber um grande número de pessoas para a alta temporada de verão, não é? É sabido, é claro, todo mundo conhece bem isso, que tem muitas cidades que vivem só nesse período de 3, 4 meses, né, quando o verão traz mais turistas. Bahia tem alto índice de pessoas com depressão, aponta o Instituto Brasileiro de Geral e Estatísticas, né? Aliás, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, ó, geral, onde que eu estou? Isso é o barulho que está aqui me incomodando de caminhão, né? Atrapalha a gente trabalhar, né? Levantamento realizado pelo IBGE mostra que a Bahia é um dos estados brasileiros onde a depressão mais incapacita. A pesquisa também aponta que os homens baianos precisam cuidar mais das questões de saúde psíquica. A fama de terra da alegria não impediu que 19,7% dos baianos maiores de 18 anos e diagnosticados com depressão tenham suas vidas comprometidas em virtude dos efeitos da doença. O índice é um dos maiores do país, só perdendo para Paraíba e empatando com Alagoas. Desse montante de pessoas limitadas nas suas atividades em virtude da depressão, 24,2% são homens e 19% são do sexo feminino. Olha só, que engraçado, né? O impacto da enfermidade mental na qualidade de vida dos baianos foi divulgado na última semana durante o lançamento dos resultados da primeira edição da Pesquisa Nacional de Saúde PNS, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde do Governo Federal, né? O Ministério da Saúde, é claro que é uma secretaria, um ministério, né, que fez esse levantamento. E você viu aí, né, 24 dos homens, 19 das mulheres. Os homens estão mais depressivos, né, e cuidam menos do que as mulheres, né? Por isso, às vezes, aí, a violência, né, que nós temos que discutir também pelo esse quadro aí da saúde, né? A depressão, a angústia, né? A depressão também hoje, eu falo traduzindo aí na nossa linguagem corriqueira, né? É o cansaço físico e mental, né? Você vai trabalhando, vai se dedicando, não vai
vendo soluções para o seu problema, né? Vai ficando desesperado, aí você entra em estado depressivo, quer ficar só no seu quarto, não quer tomar banho, não quer se alimentar, não vai trabalhar, às vezes desconta e exagera na bebida, né? Essas coisas todas aí que deixa todo mundo preocupado, né? E em último caso tem gente que volta contra si próprio, né? Se automutila, bate a cabeça, já tem quadros psicóticos mais graves e até mesmo em quadros mais terríveis aí se suicida ou pratica extrema violência contra a família, né? Mata mulher, mata filhos e se suicida também. Eu vi uma notícia aí em outro portal, né? Que um homem cortou, não é, num país asiático aí, se eu não me engano, as mãos e os pés da mulher e depois se suicidou, né? E a mulher está internada em estado grave, gravíssimo, corre sério risco de vida, né? E deixa filhos, quiçá ela tenha, né, filhos se ela não morrer, né? Tenha filhos para cuidar dela, não é? Gente, por último aqui, saúde pública também, queria deixar registrado aqui para vocês, aqui em Belo Horizonte, no bairro Antônio Ribeiro de Abril, perto da rodovia 020, né? Tem a estrada chamada Werneck, começa nessa BR e vai até no bairro Solimões. Ao lado, logo de início, tem uma empresa chamada Itaplásticos, né? Não sabemos se ela é toda regular, se ela não contribui aí para poluição, que está em estado de miséria, né? O córrego do Isidoro, a água, os paulistas chamaram de fenômeno, né? Aquela água preta do rio Tietê, o córrego do Isidoro é igualzinho e fedorento, né? E mais acima tem uma olaria que talvez seja clandestina, que está tirando um morro de barro, né? Um barro bom, barro vermelho, que talvez seja o indicado para fazer tijolo, né? Pois é, porque a gente vê os tijolos são vermelhinhos, né? E ninguém sabe se ela tem autorização, se ela tem os alvarás todos e se depois está contribuindo para o meio ambiente, né? A Itaplástico também não sabemos se tem todos os alvarás, todas as licenças e se não está colocando, que o plástico é feito com matéria-prima de petróleo, né? Jogando tudo isso no córrego. E por último fica um asilo, né, da Igreja Boa Viagem, mantido pela Igreja Boa Viagem, né, claro, com doações e tudo, que também já foi manicômio, né, sanatório, lá em cima, assim, poucos metros, 10, 20 metros do córrego do esgoto, que é uma fedentina muito mais fedido ainda, né, e até animais, répteis como cobras e muitos urubus que se concentram nessa região, né, e outra coisa, né, parece que lá é o último canto do mundo, né? Antes era um lugar até bonito para você passar de carro quando você ia num recanto, né? Boa Viagem. Agora fizeram um bota fora lá, lixo, né? Animais mortos, sofás, árvores que eles colocam fogo, entulhos, tudo, né? Você sabe que entulhos junta muito escorpião, não é mesmo? Ainda mais numa região já poluída. Então precisa aí das autoridades vir coibir esse crime ambiental contra o meio ambiente, contra a saúde pública, contra as pessoas, né? Mandar caminhões da prefeitura, né? Não era obrigação deles, porque esses se despejam lá, tinham que ir nos depósitos da prefeitura e despejar lá, mas teriam que pagar, não é? Não é de graça. É como pessoas aí que trabalham de desentupimentos, quando vai num posto, chega lá, retira o óleo, né? Eles têm que ir para a prefeitura para ir para um lugar onde tem tratamento, para depois jogar na natureza, nos rios. Muitos não fazem isso e jogam nos rios in natura, né? Que talvez é o caso aí da Itamonte, talvez é o caso até se vai caminhão despejar entulho, lixo, árvores, né? Terras com pé de bananeira que já está plantando na passagem lá, né? Pode muito bem vir caminhões, né, esses caminhões aí pipa,
com dejetos de posto de gasolina e despejar nesse córrego do Isidoro, né? Que está uma fedentina, uma carnificina mesmo, que precisa de autoridades para tomar conta disso, né? A prefeitura que está aí fazendo publicidade aí que Belo Horizonte é a melhor cidade do Brasil para se viver por causa do MEI, que não tem vaga, hein, gente? Não tem vaga para as crianças. Eles fazem essas publicidades aí em horário público, em horário nobre, não é? Em horário onde eles pagam alto dinheiro, né, do erário público, e muitas mães estão batendo cabeça, batendo aí em várias escolas para ter uma vaga para sua criança de 10 meses, 1 ano, 2 anos, para ela trabalhar e não encontra. Enquanto isso, a prefeitura está aí, ó, carregando publicidade em cima da cabeça do Belo Horizontino. Ninguém sabe com o intuito do que. Será que o PSB, com essa catastrófica administração do prefeito, não é? Está pleiteando já ser reeleita, não é? Um novo mandato na prefeitura de Belo Horizonte, com atraso em obras, não é? Pontes que caiu, essas coisas que eu estou falando aí para vocês, né? O restaurante popular, 2 anos precisando de uma reforma e ninguém faz. Não acredito, né? Gente, muito obrigado.